Você já ouviu falar sobre a Vovó Turbo? Essa figura aterrorizante e misteriosa não é apenas um personagem qualquer no universo de Dandadan. Ela é uma lenda que mistura terror, comédia e um toque sobrenatural que prende a atenção de qualquer um. Mas afinal, quem é essa criatura assustadora? Por que ela é uma lenda tão temida no universo de Dandadan e o que faz dela um dos pontos mais icônicos da série? Bom, no vídeo de hoje vamos mergulhar na história e nos mistérios da Vovó Turbo, explorando desde a maldição que ela lança no Ocarun até os segredos mais sombrios que a envolvem. Então prepare-se para descobrir tudo sobre essa entidade que não só apavora, mas também desafia os conceitos do mundo sobrenatural do universo de Dandadan. Antes de mais nada, precisamos entender o que faz da Vovó Turbo uma lenda no universo de Dandadan. Criada pelo autor Yokinobu Tatsu, essa personagem é mais do que um simples fantasma. Ela representa a combinação do folclore urbano japonês com o horror moderno. Desde a sua primeira aparição, ela já provoca arrepios e risadas ao mesmo tempo, algo que poucos vilões conseguem fazer. No Japão, histórias sobre aparições de espíritos que correm em alta velocidade são parte do imaginário popular, e a Vovó Turbo é uma versão distorcida e amplificada dessas lendas. No entanto, o que torna a Vovó Turbo única é a sua personalidade. Ao mesmo tempo em que ela é sinistra e perigosa, tem um toque de humor ácido que torna suas interações memoráveis. E é exatamente essa combinação de traços que cativa o público de Dandadan, criando uma personagem que, apesar de ser assustadora, consegue arrancar risadas de quem assiste ou lê a série. Mas a pergunta que não quer calar para os fãs da série é quem de fato é a Vovó Turbo. Bom, no universo de Dandadan, a Vovó Turbo é uma entidade fantasmagórica que vaga por uma estrada deserta, conhecida por atacar e amaldiçoar qualquer um que cruzar o seu caminho. Ela aparece como uma figura deformada, com uma face horripilante e um sorriso que beira o insano. Essa presença ameaçadora é seu principal cartão de visita, tornando impossível que alguém a veja sem sentir um calafrio percorrendo a sua espinha. Seu visual é bizarro e grotesco, com os olhos que parecem observar a alma, além de um corpo desfigurado que deixa claro que ela é uma criatura do além. Mas o mais interessante sobre a Vovó Turbo não é apenas a sua aparência, e sim a sua origem. Como muitos fantasmas do folclore japonês, ela carrega em si uma tragédia não revelada. Algo que fica subentendido, mas nunca explicado completamente na obra. No mangá, ela é mostrada como uma alma atormentada e cheia de ódio, o que a torna ainda mais perigosa para os personagens que cruzam seu caminho. A lenda diz que a Vovó Turbo já foi uma pessoa comum, mas que algo terrível aconteceu, transformando-a nesse espírito vingativo que se alimenta do medo e da energia vital dos vivos. Há rumores de que a sua transformação em espírito maligno foi causada por uma traição ou por algum grande sofrimento, o que só aumenta o mistério e o fascínio ao seu redor. É como se ela fosse uma sombra que carrega o rancor de uma vida passada, eternamente presa à estrada onde vaga, buscando algo que nunca será encontrado. A Vovó Turbo, então, não é apenas um fantasma aleatório, mas uma presença que parece sempre ter um objetivo sombrio, como se estivesse à espera de alguém em particular para realizar a sua vingança. Essa mistura de ressentimento e solidão a transforma em uma entidade quase trágica, despertando tanto medo quanto uma curiosidade sombria em quem a encontra. Agora, um dos momentos mais marcantes envolvendo a Vovó Turbo é justamente a maldição que ela lança sobre Ocarun logo no primeiro episódio do anime. Durante uma aposta tanto quanto inusitada com Momo Ayase, Ocarun se vê desafiado a confrontar a existência de espíritos e, nessa tentativa de provar o seu ponto, ele acaba encontrando a própria Vovó Turbo. O desencontro entre ceticismo e realidade o leva a um embate inevitável com essa entidade. Quando Ocarun finalmente encontra a Vovó Turbo, ele rapidamente percebe que não se trata de uma brincadeira. A Vovó Turbo não apenas aparece para ele, ela o amaldiçoa de uma forma que altera a sua própria essência. Essa maldição, aliás, é uma das principais razões pelas quais o personagem começa a desenvolver poderes e habilidades sobrenaturais. A partir desse momento, ele deixa de ser um garoto comum e passa a carregar consigo uma marca que o conecta ao mundo espiritual de maneira irrevogável. A maldição imposta por ela não é apenas um truque, é uma condenação. Ela coloca Ocarun em constante risco, obrigando-o a enfrentar perigos que nunca imaginou. Mas, além disso, a maldição age como uma espécie de catalisador para o desenvolvimento de Ocarun, que a partir desse ponto precisa lutar não apenas contra inimigos externos, mas também contra a própria essência que a Vovó Turbo desperta dentro dele.
É como se ela tivesse plantado uma semente que, ao crescer, revela tanto o potencial quanto as fraquezas do personagem. Bom, eu tenho certeza que você que acompanha Dandadan já deve ter se perguntado por que de fato a Vovó Turbo é uma lenda na obra. Bom, a Vovó Turbo é mais do que uma simples vilã. Ela é uma lenda dentro e fora da série por várias razões. Primeiro, por ser uma representação do medo coletivo, simbolizando aqueles mistérios urbanos que todos conhecem, mas que poucos têm coragem de enfrentar. No Japão, histórias sobre espíritos que se materializam em estradas desertas são comuns, e a Vovó Turbo é a personificação disso, um fantasma que habita o imaginário popular, ganhando vida nas páginas de Dandadan. Além disso, o que faz dela uma lenda é a sua habilidade de desafiar o equilíbrio entre a vida e a morte. Ao amaldiçoar Okarun, ela deixa claro que possui um poder que vai além do que os vivos compreendem. Ela representa uma força que não pode ser domada, algo que existe nas sombras e que, de tempos em tempos, emerge para lembrar a todos que o sobrenatural não pode ser ignorado. E, como toda boa lenda, a Vovó Turbo é misteriosa e incompleta, deixando brechas e mistérios que aguçam a curiosidade de quem acompanha a história. Outro fator que contribui para a lenda da Vovó Turbo é o mistério que a cerca. Mesmo aqueles que tentam estudar ou compreender a sua existência não conseguem respostas claras, apenas relatos contraditórios e fragmentados. Ela é, ao mesmo tempo, uma advertência e um enigma, algo que parece desafiar qualquer tentativa de explicação racional. Além disso, a lenda cresce a cada geração, ganhando novas camadas de medo e superstição conforme diferentes pessoas relatam encontros assustadores com ela. É como se a própria Vovó Turbo se alimentasse do medo coletivo, tornando-se mais poderosa e presente na mente de todos, mesmo daqueles que nunca a viram. Desta forma, ela permanece não só como uma personagem aterrorizante, mas como um símbolo vivo dos mistérios que ninguém ousa explorar a fundo. Um ponto que poucos entendem sobre a Vovó Turbo é que, por mais assustadora que ela possa ser, ela não é completamente má. Sua essência é complexa, repleta de sentimentos e desejos não realizados, o que torna suas motivações mais profundas. Em certos momentos, vemos que a Vovó Turbo age de forma quase trágica, como se sua própria existência fosse uma prisão de onde ela não consegue escapar. E essa ambiguidade é o que a torna uma personagem tão intrigante. Além disso, a forma como ela afeta os protagonistas cria uma espécie de ciclo. A Vovó Turbo lança Okarun em uma jornada, forçando-o a confrontar suas próprias inseguranças e medo. É como se, de certa forma, ela fosse um mentor sinistro, empurrando os personagens para uma evolução que, de certa forma, talvez não acontecesse. Outro questionamento que devemos nos fazer é sobre a Vovó Turbo ser uma personagem importante na história. Bom, a Vovó Turbo desempenha um papel crucial em Dandadan, não apenas como um antagonista, mas também como um símbolo. Sua presença estabelece o tom da série, misturando terror e comédia em uma medida única. Ela representa o choque entre o mundo racional e o sobrenatural, algo que se reflete nas próprias interações entre Okarun e Momo Ayase. Ao enfrentar a Vovó Turbo, os personagens são forçados a repensar suas próprias crenças e limites, o que traz um peso emocional para cada conflito. A importância dela vai além do terror. Ela é quase como um ritual de passagem para os personagens, marcando o ponto em que eles deixam de ser apenas adolescentes comuns e entram em um mundo onde o impossível é real. E isso faz dela uma figura marcante e indispensável para o universo de Dandadan. A Vovó Turbo também atua como um catalisador para a construção de laços mais profundos entre os personagens. Enfrentar uma entidade tão perturbadora faz com que Okarun e Momo precisem confiar um no outro de maneira intensa, acelerando o desenvolvimento de uma parceria que, sem ela, talvez levasse muito mais tempo para florescer. Além disso, a presença dela revela a força interior e o crescimento dos protagonistas, que precisam ir além dos seus próprios medos e limitações para enfrentá-la. Ela é uma prova de fogo, um teste que separa aqueles que estão prontos para encarar o desconhecido daqueles que ainda vivem presos ao mundo comum. Nesse sentido, a Vovó Turbo é um personagem que impulsiona o enredo e eleva o nível de tensão e emoção na série, tornando-a não apenas uma ameaça, mas um elemento transformador que molda a jornada dos protagonistas em Dandadan. Então, guys, esse foi o vídeo mergulhando na história e nos mistérios da Vovó Turbo. Essa personagem é uma mistura de horror e humor, uma lenda que desafia a lógica e faz com que Dandadan se destaque como um dos animes e mangás mais interessantes dos últimos tempos. Bom,
Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como esse, já deixa o teu like e se inscreve no canal Reino Otaku para não perder nenhuma novidade. E se você ficou curioso para saber mais sobre outras lendas e personagens de Dandadan, corre para conferir o vídeo que está aparecendo na tela agora. Nos vemos no próximo vídeo, valeu, até o próximo vídeo. Fui!